estou de volta para falar mais um pouco sobre o nosso programa EJCalc, né? Um aplicativo desenvolvido para confecção de cálculos trabalhistas. Então nós temos aqui a tela em que são cadastradas as verbas, né? Nós já cadastramos o cálculo numa tela anterior e ele cai nessa tela em que a gente vai cadastrando todas as verbas. Eu gostaria de falar algo aqui sobre algumas funcionalidades dessa tela. Então aqui nós cadastramos o nome da verba, por exemplo, férias acrescidas de 1/3, né? Ele pode usar também o numeral, o barra, ele aceita todos os caracteres, né? Período, a gente deve usar sempre quantos meses você quer que apareça na relação, né? Na próxima tela que ele abre. Se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai nos mostrar aqui 13 meses aproximadamente, né? Do mês 8 de 2013 até o mês 9 de 2013. Né? Mas aqui no caso, como as férias a gente pode calcular só numa linha de cálculo, eu coloco aqui a mesma data final. Data inicial e data final igual, certo? Aqui nós temos a opção de criarmos uma verba, a verba base que será utilizada para esse cálculo aqui. Tanto pode ser uma nova verba que você vai digitar o valor aqui, como você pode usar uma verba já cadastrada no sistema, como por exemplo, nós cadastramos um aviso prévio proporcional. Então, se eu quiser utilizar o valor desse aviso prévio como base para essa nova verba, eu seleciono ele aqui. Notem que quando eu seleciono, ele soma esse campo do valor, né? Se eu for utilizar, por exemplo, um aviso prévio proporcional. Mas no caso aqui vamos colocar uma verba nova, né? Digamos que o valor do salário da pessoa seja R$ 1.350, certo? Nesse outro campo aqui nós temos várias possibilidades. Primeiro, verba deferida. O que significa isso? Que essa verba vai contar no cálculo, ela vai aparecer no cálculo. Se eu marcar aqui essas férias, vai aparecer no resumo de cálculo. Se eu escolher verba base, ela não vai aparecer no resumo de cálculo, ela vai ficar armazenada no sistema, vai aparecer nessa parte inferior aqui da tela e não aqui na parte superior e não vai contar no cálculo. Se eu selecionar diferença, ele vai me dar a oportunidade de eu calcular uma diferença entre duas verbas. Ele vai abrir essa outra janelinha aqui em que eu tenho a possibilidade de... Aqui apareceu a mesma verba porque eu só tenho uma verba cadastrada. Se eu tivesse duas verbas, ele apareceria aqui em que eu escolho a verba devida, a verba paga e o sistema vai calcular a diferença. Essa tela, a opção dedução, no caso, como no próprio nome sugere, se eu quisesse botar uma verba que ficaria negativa lá no resumo de cálculo. E por fim, essa opção pós-cálculo é a situação em que o cálculo vai aparecer, o valor, essa verba vai aparecer depois dos juros de mora, não vai inserir juros de mora sobre ela, vai aparecer depois do cálculo, depois de todas as verbas serem calculadas. Então isso aqui pode servir para honorários advocatícios ou para alguma verba que não tenha incidência de juros. Aqui nós temos a opção de criar alguns modelos. E aqui, essa parte de modelos também eu vou mostrar num outro vídeo. E aqui nós vamos a quantidade de itens que a gente pode calcular. Então, como eu vou calcular umas férias acrescidas de 1/3, digamos que sejam férias proporcionais, eu posso botar aqui dividido por 12, ele vai dividir essa verba por 12 e multiplicar por 1,33 e dividir, digamos que seja proporcional a 6 meses. Então, aqui é onde eu faço toda a conta da verba, nesses 3 campos. E aqui eu coloco se a verba tem incidência de previdência ou não. Né? No outro vídeo também a gente vai mostrar como é que faz o cálculo da previdência, como é que o sistema calcula a previdência, que é tudo automático. Né? Então, eu preenchi todos esses campos aqui, eu clico em cadastrar e ele vai me retornar uma nova tela em que aparece o resumo de tudo que eu digitei na tela anterior, né? Se eu tivesse botado lá 4 meses, ele iria ter aqui 4 linhas, né? Um para cada mês, né? Com os valores respectivos, né? Os valores que eu digitei, logicamente ele ia repetir esses mesmos números aqui em todas as linhas. Então aqui eu tenho um resumo que eu ainda posso alterar, por exemplo, digamos que eu digo que não eram 6 meses, eram 8 meses de férias.
e eu clico aqui e ele já cadastrou. Então eu tinha uma verba só, que era um aviso proporcional, e agora eu tenho umas férias acrescidas de um terço. Eu clicando aqui no resumo, ele já me mostra o cálculo com as duas verbas, né? Essa verba ela está numa cozinha diferenciada, por quê? Porque eu marquei lá que ela era uma pós-cálculo, então ela apareceu aqui ó, em outras verbas, né, logo depois do juros de mora, ela não incidiu o juros de mora sobre ela. Se eu quiser alterar isso, eu posso voltar aqui na tela anterior e editar esse cálculo aqui de uma forma que eu tire aqui o pós-cálculo e eu vou botar deferida para ele e eu confirmo, para que ele conste no cálculo. Então, se eu clicar de novo aqui no resumo, ele já vai aparecer aqui normal no cálculo e não aqui em outras verbas vai aparecer o campo zerado. Então, é aqui nessa tela que a gente vai e calcula todas as verbas. Em breve estaremos com outro vídeo mostrando outras funcionalidades.